Supermercado 3J. Lojas em Brodowski e Serrana. Tem tudo o que você precisa. Tudo fácil, gostoso e barato. Faça suas compras com conforto, segurança e muita qualidade em nossas lojas climatizadas. O atendimento diferenciado faz toda a diferença. Tudo o que você quer em um só lugar. E com o melhor preço da cidade. Hortifruti, padaria e açougue nota 10. Grande variedade de bebidas e produtos importados, sem precisar sair da sua cidade. Alto Posto 3J, qualidade e excelência em atendimento. Conta ainda com a Cafeteria Sou Fã, lugar perfeito para um café. Amplo estacionamento e muita segurança para receber você e sua família. Venha conferir. Supermercado 3J, tudo fácil, gostoso e barato. CA Extintores de Brodowski, AVCB, CLCB, treinamentos de brigada de incêndio e primeiros socorros, instalação de extintores e placas de sinalização. Entre em contato pelo telefone 99222-3103 e obtenha maiores informações. Garanta o funcionamento do seu comércio ou da sua indústria. CA Extintores de Brodowski, a segurança em primeiro lugar. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Como é bom comprar no nosso, como é bom comprar barato, como é bom comprar o que é bom. O melhor está no nosso, mais barato está no nosso, é pra lá que eu vou. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, eu, Gilberto Reis, aqui no Bate-Papo, o programa da TV Nova Imagem. E você quiser mandar a sua sugestão aí de entrevista, pode ficar à vontade através do telefone 991066132. Como sempre, aí um convidado especial, ele que está de volta, né? O meu amigo aqui, o Dr. Fred Jorge. Ele já esteve aqui uma vez, nós estávamos falando sobre a situação atual do país, contamos umas histórias aí de quando nós éramos crianças, e agora nós estamos voltando aí para continuar o nosso bate-papo, porque tinha muita coisa para ser respondida aí, e ficou muita coisa para trás. Fred, se quiser dar um alô aí para o pessoal, fica à vontade, né? Olá, é um prazer novamente, né, estar aqui. Para a gente continuar esse bate-papo, agradeço mais uma vez pelo trabalho e parabenizo. E é isso aí, né? Espero que o pessoal de casa esteja gostando, né, da gente passar esses esclarecimentos importantes do cenário atual, né, o que vem ocorrendo no nosso país. E justamente para a gente, às vezes, esclarecer alguns pontos, tirar algumas dúvidas. Eu acho que a informação é muito importante, então ela deve vir com clareza, com honestidade, que é principalmente algo que deve prevalecer, né, nos fatos. E é isso aí. Bom, na última vez nós perguntamos várias coisas, né? Falamos sobre a situação do Supremo, algumas coisas que está acontecendo aí que foge da normalidade, né? Falamos sobre que o juiz, né, do Supremo poderia, né, ser um juiz de carreira. Falando sobre a inconsistência, né, jurídica que está acontecendo e outras coisas, né? E aí ficou muita coisa para trás ainda, né? Que eu queria saber se do Dr. Fred, né? Se a maioria dos advogados pensa da mesma forma, que isso está correto, o que está acontecendo, que eu tinha perguntado para ele se isso iria acabar bem, né? Essa situação do jeito que está aí, juiz sendo sancionado, o nosso país com tarifaço aí, né? Eu tinha perguntado para ele se isso ia acabar bem, aí ele respondeu
Aí eu queria saber dele. A maioria dos advogados pensa dessa forma? É uma pergunta importante, né? Nós, como advogados, nós temos conhecimentos, né, da lei, da Constituição, e todo advogado sabe bem o que está acontecendo, né? Não tem como dizer que não. Agora a gente vai cair naquela questão, né, do comportamento, né? Porque eu realmente acredito que a maioria pensa como deveria pensar, né? Ou seja, com bom senso, e que a Constituição e as leis devem ser respeitadas, até porque isso é inerente ao nosso mistério, à nossa profissão, né? No entanto, né, como eu disse no início, no programa passado, as pessoas saem do campo da razão e vão para o campo ideológico. E aí que mora o perigo, né? E é por isso que vemos pessoas, né, com currículos exemplares, né? Pessoas que têm autoridades, pessoas que têm uma carreira jurídica ou uma carreira política, entrando nessa onda ideológica e partidária, né, para defender não as leis, as instituições, mas as ideias para as quais elas compactuam. E aí que mora o perigo. E isso é o que está sendo refletido agora. Isso reflete a polarização que estamos vendo, onde um quer eliminar o outro, né? Então deixa de lado aquilo que deveria ser seguido, o propósito, né, de você seguir as leis, defender as constituições, as instituições, a classe, enfim. E nessa guerra só traz prejuízo para nós, cidadãos, que no final de tudo, como eu disse, né, somos nós que vamos pagar a conta, né? Então eu acredito que a maioria dos advogados, sim, eles sabem o que acontece, e aqueles que adotam um posicionamento ideológico, né, e vai por esse viés, né, ele deixa de atuar de forma isenta, né, de defender as leis, defender a Constituição, para defender um propósito político, para defender um ídolo político, né, vamos dizer assim. Então a gente vê, né, essa pessoa que tem o espectro da esquerda, o outro do espectro da direita, né, às vezes são pessoas altamente capacitadas, que têm um currículo excelente, só que cada um tem um posicionamento e aí deixa as ideias, né, essa questão ideológica prevalecer sobre o bom senso, que deveria prevalecer. E hoje em dia a gente vê que o bom senso não prevalece. Então é complicado. Mas eu acredito que a maioria dos advogados, né, e a gente acompanha as críticas que estão sendo feitas à OAB Nacional, pensam como deveriam pensar, ou seja, defesa da Constituição, da classe, das leis, e não das arbitrariedades, daquilo que é contrário à lei. Tá? E assim, aproveitando esse ponto, Gilberto, é importante destacar o seguinte, falando de OAB Nacional, né? A OAB Nacional é importante dizer o seguinte, o presidente da OAB Nacional, ele é indicado, ele não é eleito, né? E esse é um ponto que vem sendo combatido, inclusive pela OAB do Estado aqui de São Paulo, no sentido de mudar, de fazer com que a OAB Nacional também passe por eleições, né, para que seja também submetida às regras da democracia, né, para que haja uma escolha. Então a gente vê que isso é importante justamente para mudar essa questão de aparelhamento das instituições, porque às vezes muitas vezes, né, fazendo indicações políticas. Então esse é o grande erro. Por quê? Olha o absurdo que acontece, né? Nós como advogados, a gente pode dizer com propriedade, falar isso, o Supremo Tribunal, por exemplo, né, impedindo advogados de terem acesso aos autos. Então, o advogado ele tem que ter acesso aos autos para poder fazer a defesa do seu cliente, né? Então isso é uma prerrogativa inerente à profissão. Outro exemplo, impedindo os advogados de fazer sustentação oral e o ministro, né, dizendo que o regimento interno do tribunal prevê que não tem sustentação oral no recurso lá, tal. Mas o regimento interno ele não se sobrepõe à lei federal, que é o Estatuto da OAB, que prevê a prerrogativa, o direito do advogado de fazer sustentação oral. Então, e aí a gente não vê a OAB, ela fica omissa nesse ponto, a OAB Nacional, e isso nos preocupa como advogados, né? Porque você tirar essa prerrogativa, esse direito, que é muito importante,
que é aquele momento que você tem um embate, a defesa do seu cliente ali, né, cara a cara com o ministro, expondo os pontos importantes, né, trazendo questões e argumentos, né, para a defesa do cliente. Então, você retirar isso é algo que vai contra os princípios constitucionais, né, da ampla defesa, do contraditório, e isso é muito grave. Então, a gente vê com muita preocupação isso. Isso tem que mudar. E eu acho que a mudança vai passar exatamente por essa questão de você fazer com que a OAB Nacional tenha também eleições, para que, né, seja eleito o presidente. Eu acho importante isso também. Eu penso que você sendo eleito, você não vai ficar na mão daquela pessoa que te indicou, né? Porque como é indicação política, geralmente o que o cara quiser fazer, geralmente vai puxar para aquele lado, né? Pode ser que não? Sim, mas eu creio que é mais difícil, né? Ô Fred, nós vamos dar um intervalo rápido aí, já nós voltamos a continuar com o nosso bate-papo. Vamos para o intervalo. Supermercado 3J, lojas em Brodowski e Serrana. Tem tudo o que você precisa. Tudo fácil, gostoso e barato. Faça suas compras com conforto, segurança e muita qualidade em nossas lojas climatizadas. O atendimento diferenciado faz toda a diferença. Tudo o que você quer em um só lugar. E com o melhor preço da cidade. Hortifruti, padaria e açougue nota 10. Grande variedade de bebidas e produtos importados, sem precisar sair da sua cidade. Alto Posto 3J, qualidade e excelência em atendimento. Conta ainda com a Cafeteria Sou Fã, lugar perfeito para um café. Amplo estacionamento e muita segurança para receber você e sua família. Venha conferir. Supermercado 3J, tudo fácil, gostoso e barato. CA Extintores de Brodowski, AVCB, CLCB, treinamentos de brigada de incêndio e primeiros socorros, instalação de extintores e placas de sinalização. Entre em contato pelo telefone 99222-3103 e obtenha maiores informações. Garanta o funcionamento do seu comércio ou da sua indústria. CA Extintores de Brodowski, a segurança em primeiro lugar. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Como é bom comprar no nosso, como é bom comprar barato, como é bom comprar o que é bom. O melhor está no nosso, mais barato está no nosso, é pra lá que eu vou. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Bom, estamos de volta com o segundo bloco do nosso bate-papo. Nós que estamos aqui com o Dr. Fred Jorge, ele que é advogado, né, faz parte da OAB aí. E nós já apresentamos ele no começo aí, vamos continuar com o nosso bate-papo aí, né? O Fred, o movimento do Congresso Nacional e do Povo, você acha que poderia fazer a diferença para restabelecer essa normalidade e o cumprimento das leis? Sim, eu acho que o Congresso, hoje, é o poder legislativo, né, representado pelo Congresso, pelos senadores, pelos deputados, pela Câmara dos Deputados, precisa reagir. Como eu disse no programa anterior, né, o poder legislativo é o poder
mais importante do meu ponto de vista, porque é onde você consegue ali mostrar a vontade, né, popular, né, o que o povo quer, né, e o poder, né, a gente tem que lembrar sempre isso, que emana do povo, então os representantes do povo estão ali. Então o Congresso, eu acho que é o único que pode reagir, né, para colocar a casa em ordem, vamos dizer assim, né, e a gente espera que isso aconteça, tá? Eu acho que isso tem que ser feito, eu acho que precisa de pessoas de coragem, né, para não temerem ali as arbitrariedades, né, do judiciário e tal, e pensar no propósito maior, né? E não só em tentar se manter no poder, ser reeleito, né? Eu sei que todos ali pensam no seu eleitorado, né? Em se manter no poder, no sentido de não perder votos, mas é importante que seja normalizada a situação para que cada poder fique ali atuando dentro das suas competências, não interfiram um no outro, restabelecer a normalidade do país e, com isso, tratar dos assuntos que realmente importam para a população e não ficar nessa guerra de ideologias, a guerra política, né, que a gente está vivenciando agora, né, com essas arbitrariedades, que infelizmente afetam pessoas aí inocentes, que estão sofrendo muito. E como a gente estava falando, Gilberto, eu vou voltar aqui num ponto importante que a gente sempre deve comentar, eu como membro da OAB, deixar claro qual que é o papel da OAB, né, que a OAB ela tem que seguir, né. Então, assim, em primeiro lugar, né, ela representa, é a representação e defesa da classe, é a defesa dos advogados, né. Então isso vem ali em primeiro lugar, tá. É a fiscalização e disciplina da advocacia, a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito, né, promoção da cultura, aprimoramento jurídico, a defesa dos direitos humanos, a justiça social, o controle de transparência e tal, e cuida do exame de ordem, né? O exame da ordem, que é aquele exame que o graduado em Direito, né, o bacharel, ele vai se submeter para ver se ele tem condições, né, de receber a carteirinha e estar habilitado a advogar, né? Então, a importância e o papel da OAB, né? Então, quando a gente vê a OAB em alguns momentos, não falo de forma generalizada, né? A gente fala da OAB nacional, se omitindo em algumas questões importantes dos direitos dos advogados, isso preocupa a advocacia, né? Então a gente precisa olhar com muito cuidado. Nós temos aqui o presidente hoje trabalhando nessa questão de ter uma conselheira lá que foi presidente também para fazer com que isso seja colocado em pauta, essa questão das eleições na OAB Nacional, porque eu acho que isso vai trazer uma mudança muito importante, né? Também acho. E isso vai, assim, atingir diretamente todos esses pontos que nós estamos conversando, porque a OAB ela precisa se posicionar, ela precisa voltar a ser aquela instituição que sempre foi importante, vista e respeitada, né? Como defensora da Constituição, né? Defensora das leis, das garantias, e principalmente das prerrogativas dos operadores do direito dos advogados. Muito bem colocado aí. Falando, né, ainda sobre a situação do Brasil aí, falando sobre algumas sanções aí que foram colocadas pelos Estados Unidos, né? A lei Magnitsky, pode comentar a respeito? Você saberia falar sobre como funciona, de onde veio? Isso vai trazer benefício? Não vai? O que você pode comentar sobre a lei Magnitsky? É uma pergunta importante, é um ponto sensível também, que está em voga agora, né? Essa lei, a lei Magnitsky, que é uma lei internacional, tá? Que é aplicada... O Olavo de Carvalho já falava dela no passado, tem uns vídeos do Olavo de Carvalho falando que a única coisa que poderia salvar o Brasil seria a lei Magnitsky. Não sei se você tem ciência. Sim, eu tenho conhecimento, né? Mas ela pode ajudar, acredito que já está, né, trazendo alguns efeitos, né? E o que é importante dizer, né? Essa lei, ela foi criada em razão, né, de uma pessoa que foi perseguida, né, foi presa, acabou ficando doente, morreu na prisão, isso na Rússia, porque
denunciava, né, esquemas de corrupção e tal, e sofreu muitos abusos e arbitrariedades. Então essa lei ela vem para punir pessoas que estão praticando, violando direitos, né, direitos humanos, violando as leis e de alguma forma praticando crime de corrupção. E o que eu vejo em relação aos Estados Unidos? A aplicação da lei a determinadas pessoas, né, aqui, autoridades no nosso país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eu acho que, para mim, ficou claro que ele age justamente para defender a soberania do país, do seu país, dos Estados Unidos. Porque em algumas decisões, né, houve a interferência, né, na soberania dos Estados Unidos quando se bloquearam contas de cidadãos americanos, de empresas americanas, afetou a economia, afetou os cidadãos americanos. Então, e também por conta das arbitrariedades que eles estão vendo que vem acontecendo, violando essa questão dos direitos humanos. A gente vê de muitas pessoas ali que estão presas, né, do 8 de janeiro, pessoas idosas, né, que têm um tratamento totalmente desproporcional àquilo que a gente vê da justiça, né, em relação a até crimes mais bárbaros, né, graves, né. Então, assim, há uma desproporcionalidade e, assim, não há um respeito ao devido processo legal. E a gente volta toda naquele ponto, né, que você até perguntou no programa passado, se o juiz ele pode ser a vítima, ele pode ser o promotor da acusação, né, no caso, e ser o julgador do caso. Obviamente que não, né, porque se um juiz, por exemplo, ele tem qualquer tipo de interesse na causa, ele já não pode ser mais o juiz daquele processo, né? Ele está impedido, ele se torna suspeito, né? E isso está no Código de Processo Penal, e isso tem que ser aplicado. Então é um absurdo, né? Você vê a própria vítima fazendo o papel de julgador, né? De acusação, né? Interferindo em algumas atividades que não lhe compete, abrindo inquéritos, né? Não seria competência dele, né? Então, assim, é algo que a gente fica muito preocupado, né? Então, nos preocupa muito essa questão, e essa lei magnífica ela vem justamente para tentar, de alguma forma, né, aplicando algumas sanções, fazer com que cesse, que essas pessoas que estão tendo esse comportamento contrário às normas, à lei, à Constituição, elas cessem, elas sejam impedidas de continuar, que isso, né, que seja restabelecida a normalidade, que isso pare. Então eu não vejo como uma interferência no nosso jurídico aqui, no nosso judiciário aqui no Brasil, não. Eu vejo como uma defesa dos interesses da soberania do país, dos Estados Unidos, né? Eu acho legítimo, eu acho que isso tem que ser esclarecido, né? Não como a OAB trouxe uma nota saindo em defesa dos ministros, que isso estaria interferindo na soberania do país, né? Eu não concordo com isso, e me espanta também, né, a OAB se manifestar em defesa de ministros, ao invés de manifestar em defesa dos advogados, muitas vezes fica omisso. Então isso me preocupa. E a gente volta naquele ponto, né? Quem está fazendo isso, né? Está adotando as suas ideias, as suas ideologias, ou está aplicando a lei? É nesse ponto que a gente tem que questionar. O que diz a lei? A lei está sendo seguida, a Constituição e as garantias estão sendo seguidas, o devido processo legal está sendo seguido, as prerrogativas do advogado estão sendo observadas? Então essa é a pergunta que a gente tem que nos fazer. Se tiver, né, de acordo, né, as coisas não precisaria estar usando essas sanções, né? Bom, mas eu vejo, se me permite, Roberto, só para acrescentar um ponto aqui, que a gente pode dizer isso também, que não são só interesses políticos, né, interesses em defesa de direitos humanos, mas existe também a questão geopolítica, né, da economia, que os Estados Unidos tem muito interesse, sempre teve no Brasil, né, e o Brasil é signatário, né, de vários tratados, de acordo com os Estados Unidos, e a gente vê que o atual governo aqui, ele está alinhando muito com a China. Então tem uma preocupação, né,
de você abrir as portas para um país que tem um regime totalmente incompatível com o Estado Democrático de Direito, né? Porque é um regime totalitário, né? De ditadura. Então, assim, isso preocupa. Eu acho que os Estados Unidos têm essa preocupação, né, de isso avançar aqui, né, e dos Estados Unidos perder essa parceria com o país, né, com o Brasil, que sempre teve com o país e que faz parte, né, do nosso aqui, né, do continente. Então eu vejo que também tem essa questão, né, essa preocupação do avanço, né, de outras potências, né, que competem com os Estados Unidos, que têm um interesse no território, né, nas riquezas do nosso país, né, nessa questão econômica. Então isso aí também gira em torno da questão geopolítica. Bom, Fred, chegamos ao final de mais um programa, né? Mais uma vez aqui eu quero te agradecer pelas explicações, muito bem colocada, tá? Obrigado aí por você estar disposto a responder nossas perguntas. E eu deixo aqui aberto para quando você quiser voltar para a gente bater esse papo de novo, fica à disposição. Muito obrigado, Gilberto. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui, poder contribuir aqui, né, com o programa de vocês, de esclarecer alguns pontos, de levar informação. E eu também fico à disposição, né, de vocês, de toda a audiência, né, para esclarecer algum ponto, né, resolver alguma questão. E dizer que eu acredito que a pacificação, ela necessariamente deve passar pelas mudanças de comportamento das pessoas. Eu acho que esse é o ponto. Então as pessoas têm que parar com essa questão de levar e colocar como primordial o campo ideológico, né? E atacar o outro, tentar eliminar, ver o outro como inimigo. Isso eu acho que é o que está fazendo mal para nós. Eu acho que o que precisava ser colocado e visto como forma de pacificação é o seguinte: olhar para as questões que precisam ser resolvidas, que sejam de interesse de todos nós, da população brasileira, né? E as outras questões deixar para segundo plano e tentar resolver de uma forma pacífica, porque a política é isso. Você tem que saber conviver, você tem que ter o outro. A oposição sempre existiu, é necessária, alternância no poder. Então essa questão de você querer eliminar, isso não funciona, não vai funcionar em lugar nenhum. Não. Então a pacificação tem que passar por aí. Eu acho que é a mudança de comportamento. Acho que isso é muito importante. E deixar claro aqui, mais uma vez, que eu sou a favor das instituições, da Suprema Corte, que representa que é algo muito importante, mas que deve voltar a cumprir o seu papel, da OAB também, uma instituição importantíssima, né, para o nosso país, tem uma história muito relevante, mas para que a normalidade volte, a gente precisa passar exatamente por isso, no meu ponto de vista, né, pela mudança de comportamento. Tá? E agradecer mais uma vez aqui a presença, de poder estar aqui participando e ficar à disposição. Tá? E muito obrigado aí pelas palavras, né, e pela amizade que nós temos, e mandar um abraço para todos os nossos amigos. Né? É verdade. Bom, muito obrigado, Fred. Obrigado, pessoal, que acompanhou até agora aí. Próximo programa, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Supermercado 3J, lojas em Brodowski e Serrana. Tem tudo o que você precisa. Tudo fácil, gostoso e barato. Faça suas compras com conforto, segurança e muita qualidade em nossas lojas climatizadas. O atendimento diferenciado faz toda a diferença. Tudo o que você quer em um só lugar e com o melhor preço da cidade. Hortifruti, padaria e açougue nota 10. Grande variedade de bebidas e produtos importados, sem precisar sair da sua cidade. Alto Posto 3J, qualidade e excelência em atendimento. Conta ainda com a Cafeteria Sou Fã, lugar perfeito para um café. Amplo estacionamento e muita segurança para receber você e sua família. Venha conferir. Supermercado 3J, tudo fácil, gostoso e barato. CA Extintores de Brodowski, AVCB, CLCB, treinamentos de brigada de incêndio e primeiros socorros, instalação de extintores e placas de sinalização,
Entre em contato pelo telefone 99222-3103 e obtenha maiores informações. Garanta o funcionamento do seu comércio ou da sua indústria. CA Extintores de Brodowski. A segurança em primeiro lugar. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia. Como é bom comprar no nosso, como é bom comprar barato, como é bom comprar o que é bom. O melhor está no nosso, mais barato está no nosso, é pra lá que eu vou. Nosso supermercado é o lugar da economia. Nosso supermercado é mais barato todo dia.